Olá, que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos em que estamos estudando o Evangelho de Jesus. Que neste momento a espiritualidade bondosa, amiga e caridosa ampare os nossos lares, conforte os nossos corações e que cada filho do nosso Pai receba o abraço reconfortador. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais do Evangelho. Nós vamos falar do capítulo 23, Moral Estranha. Nós estamos falando do item número 7. E quando nós falamos deste livro maravilhoso, que ele é uma das obras básicas da doutrina dos espíritos, a espiritualidade alegre e confortante que nos envolve a cada dia, em todos os momentos, conduz os nossos corações e os nossos pensamentos nessa pequena passagem em que vamos falar do capítulo 23, item 7. Esta leitura é quase no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma leitura que ela causa certa estranheza, ela causa certa perplexidade, né? Como está dizendo aqui, moral estranha, né? Jesus sempre, em todos os momentos, ele aproveitou as oportunidades para nos ensinar, né? E quando lhe foi perguntado, né, se devemos perdoar 7 vezes, Jesus respondeu, não, nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, a misericórdia, a nossa misericórdia para com o nosso semelhante, para com o próximo, ele tem que ser sem limite, essa misericórdia, não deve haver limite. Aí esse mesmo Jesus que nós estamos falando, né, ele fala aqui no item 7, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa frase, quando lemos assim literalmente, ela soa assim meio estranho, né? Ela fica meio esquisito, né? Como Jesus, aquele que ensinou a oração dominical, né? Aquele coração que fez várias curas, né? Vários prodígios, né? Como que esse Jesus vai falar assim, deixai os mortos enterrar ao cuidado de enterrar os mortos, né? Essa frase estranha, né? Que impede um filho a enterrar o seu pai, né? Ou seja, no 4º mandamento mosaico, a qual Jesus veio e disse que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei, né? E o 4º mandamento, né? Que diz honrar pai e mãe e terá vida eterna, né? Nesse capítulo diz assim, e a outros disse Jesus. Então Jesus disse a uma outra pessoa, disse Jesus, segue-me, né? E essa pessoa disse, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Então essa pessoa pediu permissão para Jesus primeiro para enterrar o pai. E Jesus lhe respondeu, deixai ao cuidado dos mortos enterrar os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino de Deus. Esta passagem está em Lucas capítulo 9, itens 59 e 60 do Novo Testamento. Então, para refletirmos um pouco, né, eu gostaria de levar a reflexão, né, da seguinte coisa. Se nós pegássemos um pedaço de papel, se nós pegássemos uma caneta e fôssemos fazer uma enquete, né, fôssemos fazer algumas perguntas, né, e dentro dessas perguntas aí perguntaríamos assim, o que é morte, né? Muito provavelmente as respostas que teremos
é quando o corpo não se mexe. É quando o coração para de bater, o coração não bate mais. Quando deixamos de respirar, quando deixamos de falar e quando nós não interagimos mais. Provavelmente teremos essas respostas de morte. Aí, com esse mesmo papel, com essa mesma caneta, iremos perguntar o que é vida para essas mesmas pessoas. Muito provavelmente teríamos a seguinte resposta. Vida é quando a pessoa respira, quando a pessoa fala, quando tem as suas atividades biológicas, quando o coração bate, quando a pessoa interage, né? Então, essas são respostas prováveis do conceito material. Tá? Então, o materialista, ele acredita que em si não há nada além da vida material. Quando há cessação da vida, quando há cessação da atividade física e biológica, tudo acaba para o materialista. O corpo, quando morre, entra no ciclo de decomposição. E para o materialista, a morte é o fim de tudo. Né? Então, esses momentos de reflexão, de colocações que eu estou fazendo, é para a gente depois voltar nesta frase que Jesus. Né? Então, tem o materialista e o espiritualista. O que vem a ser o espiritualista? É todo aquele que crê, todo aquele que acredita que em si existe algo além do material e que sobrevive além da morte corporal. A condição que isso se dá depende de cada segmento religioso, né? Por suas crenças. Por exemplo, o budista acredita de uma forma, o hinduísta acredita de outra forma, os católicos acreditam de uma maneira diferente, de outra forma, os evangélicos também acreditam de outra forma diferente. Chegará um tempo, né, em que o corpo ele cessa a sua parte fisiológica, biológica, né? E nesse momento o corpo ele se destruirá. Às vezes, através de uma doença, através de um acidente ou através da sua longevidade, né? O corpo se destruirá. Então, para os espiritualistas, né, tem um capítulo na Gênesis que diz assim: tu é pó e ao pó retornará. Ou seja, a matéria vai acabar, né? Vai se decompor e vai entrar nesse ciclo de decomposição. Porém, agora eu vou falar sobre os espíritas, né? Nós não somos um corpo. Os espíritas acreditam, confiam, creem, têm a confiança, né, que nós não somos um corpo. Apenas usamos este vestimento, este corpo, né, por um determinado tempo, por um determinado período. Aliás, temos e devemos usá-los, o corpo, bem, né? Então chegará um tempo, né, que esse corpo também vai se destruir. Porém, o corpo se deteriora, se decompõe, né? Mas para nós espíritas convictos, né, nós continuamos a nossa existência. Porque somos espíritos. Este grande ensinamento da doutrina espírita que nos faz ver a vida de uma forma mais diferente, de uma forma mais ampla.
nós, como espíritos, nós continuamos a viver, porque a vida é nosso patrimônio. Nós passamos, nós fomos criados por Deus, temos a nossa vida e passamos por várias e várias reencarnações sendo lapidados. A partir do momento que fomos criados por Deus, a partir do momento que Deus nos criou, continua a vida. A vida continua de maneira eterna. Então, para nós espíritas, morte é a separação do espírito que anima o nosso corpo. Certo? Então, essa foi mais ou menos, basicamente, uma explicação, né, para depois a gente voltar na parábola. Falamos de morte, falamos de vida. Agora tem mais um detalhezinho que eu gostaria de falar para vocês. Dormir. O que é dormir? Né? Dormir, né, é o momento em que o nosso corpo, ele descansa. O nosso corpo, ele recupera as forças. Dormir, a gente relaxa e recupera as nossas energias. É um período, assim, de descanso, em que a gente fecha os olhos, a atividade biológica, o nosso ritmo abaixa, né? Quando dormimos, nós sonhamos, né? Algumas pessoas roncam. Então, isso é o dormir, tá? Então, aí existe figuradamente falando, né? Existe assim uma frase que fala assim: dormir acordada. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar essa frase. Fulano de tal, né? Tal pessoa dormiu no ponto. Como é que pode ser? Tal pessoa dorme acordada. Como é que pode ser? O que vem a ser isso figuradamente? Significa que a pessoa foi lá, pegou seu travesseirinho, colocou no ponto de ônibus e dormiu, né? Aí, nesse caso, figuradamente, esse caso se aplica a uma pessoa, né, que ela perdeu alguma situação, alguma oportunidade de veras muito importante. Então essa pessoa, nós dizemos assim, ela dormiu no ponto, porque ela perdeu uma oportunidade que não podia perder. Quando nós acordamos, quando nós levantamos, nós temos várias opções a tomar, né? E quando nós estamos conectados ao nosso Pai Celestial, que essa conexão seja fiel, né? Os espíritos, com a permissão de Deus, vêm nos auxiliar, né? Então, nós não vamos dormir no ponto, porque nós vamos aproveitar as oportunidades. Então, quando a gente verifica essa passagem no sentido figurado, veja bem, eu falei de morte, falei de vida, falei de sonho, falei de dormir, né? Então, né, trazendo essa pequena explicação, esse esclarecimento, né? Aí, o que diz aqui nessa passagem, né? Jesus disse, segue-me. Aí ele fala assim, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Então, nesta época em que Jesus reunia grandes pessoas, grande número de pessoas que queriam segui-lo, né? Grandes pessoas que gostariam de estar ao lado do Cristo, como nós, né? Então, nesta época, Jesus
reuniu esse grupo que estava em formação. Jesus conhecia todos, todo o seu coração, como conhece a nós e nossos corações, né? E chama para segui-lo. Então Jesus chama aquela pessoa para segui-lo. Por quê? Aquela pessoa já tinha os entendimentos de Jesus, já sabia o que fazer e como fazer. Alguém que estava em condições, como você está, como eu estou, como nós estamos em condições de compreender o real sentido da vida. Então, a vida é muito mais do que esse nosso dia a dia. A vida é muito mais do que essa ânsia de acumular riquezas na terra, quando devemos acumular riquezas nos céus. Essa pessoa, ele diz assim: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Essa pessoa, ela aceita o convite. Mas qual de nós que estamos participando da doutrina espírita, ou às vezes nem participando da doutrina espírita, qual de nós que, se um dia na sociedade tivermos a oportunidade de ser responsáveis por alguém, num trabalho, até mesmo na casa espírita, o trabalhador lá, aquele que colocou a água no copinho, aquele que fica na recepção, aquele que vai dar o passe, aquele que trabalha na linha médica, se fala assim, olha, aconteceu um imprevisto, né, muito desagradável, e eu gostaria de dar sepultamento ao corpo que animou o espírito do meu pai. Qual de nós iríamos falar assim, não, de maneira nenhuma, você tem que ficar aqui, é sua obrigação. Então Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, em toda a sua trajetória, ele ensina. Ele diz assim, deixai que os mortos cuidem de enterrar os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Né? Então nós somos criaturas falíveis, nós cometemos erros, né? Então nós, como patrões, se formos o caso, né, responsável por alguém, nós não faríamos, né, essa omissão de deixar um filho de acompanhar o sepulcro do seu pai. Né? Então esta passagem, né, quando a gente olha da forma materialista, né, da forma literal, né, às vezes as pessoas não compreendem, porque não estudam e nem percebem o Evangelho. Porque os evangelhos, né, eles sofreram também alterações desde a sua escrita principal até os dias de hoje. Eles passaram pelo aramaico, passaram pelo hebraico, pelo grego, pelo latim, até chegar às nossas traduções hoje. Né? E textualmente, quando nós lermos, literalmente, quando nós lermos esta passagem, não é certo que Jesus disse isso dessa forma que compreendemos hoje, ou como está sendo trazido hoje para nós. Então Jesus aproveita todas as oportunidades, né, para ensinar e transmitir os seus ensinamentos. Deixai que os mortos, o cuidado dos mortos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Linguagem figurada. Na linguagem figurada, o que é morte? Morte é todo aquele que
embora transitando, andando para lá e para cá, comendo, bebendo, saindo, né? Não sabe a real verdade do que está, o porquê está aqui na Terra. Então, é a pessoa que ela é viva, faz tudo, mas por que está aqui? O que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? Quando nós sabemos que nós devemos acumular tesouros no céu. Então a pessoa não sabe o que é a vida. Não sabe respeitar as individualidades. Não consegue respeitar o seu semelhante. E os vivos são todos aqueles que compreendem a real verdade do que está encarnado nessa encarnação. Então, a doutrina dos espíritos procura fazer com que nós façamos a reflexão, né, sobre essas coisas. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa família? Por que eu sou amado? Por que eu devo amar? Por que eu sou respeitado? Por que eu devo respeitar? O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, sabe que a vida é muito mais além do que esses momentos fugidios que nós temos hoje. Vai muito além. Quando eu falei da passagem, né, do materialista, o materialista acaba aqui. Então, se o materialista estiver lendo essa passagem, ele vai falar assim, ele vai dizer assim, mas Jesus, ele cai em contradição. Como é que ele pode ignorar o quarto mandamento da lei mosaica, que é amar pai e mãe? Né? Ele fala assim, deixa os mortos cuidar dos seus mortos. É uma leitura apenas literal. Porque nós temos que compreender e fazer essas leituras de maneira que a gente tenha compreensão. Então, quando nós falamos aqui, nós vamos viver no mundo, nós vamos usar o mundo, mas como vivos para acordar os mortos, para esclarecer, para abrir os olhos. A doutrina espírita nos leva a esta reflexão. A doutrina espírita nos fala de maneira bem resumida o porquê eu, o porquê você, o porquê nós estamos aqui. Uma coisa é para amar. Ganhar dinheiro, ser famoso, né? Ter muitos bens, ter títulos, né? Doenças, situações difíceis, tudo faz parte da vida. Tudo são consequências e aprendizados do porquê estamos aqui nessa encarnação de mundo de provas e expiações. Então a doutrina espírita não fala de maneira muito sutil, muito resumida, que nós devemos amar, nós devemos perdoar, nós devemos respeitar. E o resto são consequências de aprendizados. E qual que é o papel do aprendizado? Como se fosse uma escola. Nós não conseguimos somar 2 mais 2 se nós não materializarmos 2 pauzinhos mais 2 pauzinhos são igual a 4. Nós não conseguimos progredir de série sem passar pelo aprendizado.
Esses aprendizados são as reencarnações seguidas que passamos, que evoluímos. Algumas vezes evoluímos, da outras vezes nós ficamos igual carro atolados na lama. Nós patinamos e não saímos do lugar. Por isso que a doutrina espírita ela nos leva à reflexão, nos leva a nos convidar a pensarmos o que é vivo, o que é morto para a vida espiritual. Então, todo aquele que procura amar a si mesmo e ao próximo, respeitando a sua individualidade no tratamento, respeitando a sua diversidade, podemos dizer que essa pessoa está viva. E todo aquele que, embora andam, dirijam, caminham, comam, né, eles têm a prática do egoísmo, não respeita o próximo, não liga para nada, só quer viver o momento. Para este, ele está morto. Né? Então a gente pode fazer uma reflexão se nós estamos mortos ou vivos. Aí eu tenho uma passagem, né, de Paulo aos Efésios. Paulo, capítulo 5, versículo 14. Né? E Paulo diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Se nós lermos essa parte que está no livro de Paulo, em Carta aos Efésios, nós podemos pensar assim, poxa vida, mas Paulo estava na frente de um cemitério dizendo: levanta tu que dormes, né? Levanta tu que está morto, e o Cristo te iluminará. Né? Não, nós não esperamos um milagre. Nós não vamos esperar um milagre que Jesus se materialize na nossa frente, como se nós fôssemos a última ou a penúltima bolacha do pacote, achamos ser os mais importantes, e Jesus vai falar para você: olha, acorda tu que dormes. Né? Não, Jesus está dizendo isso para nós diuturnamente, todos os momentos. Quando você, quando eu, quando nós olhamos para os nossos familiares, quando nós olhamos para as crianças, quando nós olhamos para os jovens e quando nós olhamos para os adultos e para os idosos. Jesus está nos dizendo: levanta tu que dorme. Né? Use o mundo, mas para acordar os mortos. Respeite. Né? Então, quando nós falamos de palavra figurada, essa que Paulo diz na carta aos Efésios, né? Ele não está lá na frente do cemitério, gritando para os mortos: levanta tu que... Não. Ele está falando para você, está falando para mim, para a gente anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É ser educado, é ser compreensivo, é tratar bem as pessoas, tratar com carinho, com respeito. Né? Respeito. Você, eu, nós andamos respeitando as pessoas, nós nos respeitamos. Né? Então, meus irmãos, esta pequena reflexão desse capítulo, né, onde nós falamos de morte, vida, materialista, espiritualista, espírita que nós somos, é um momento de reflexão. Né? Então, neste momento de encerrar, eu gostaria, né, que as vibrações por nossa casa, pela SECA, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, né, neste momento que seja de harmonia, né, momentos de vibração, de sustentação. Né. Eu vou finalizar com uma pequena leitura do livro Momentos de Decisão, de Divaldo Franco, pelo espírito de Marco Prisco. E diz assim:
seja contra. Após conhecer a doutrina espírita, você deve fazer uma campanha contra a maledicência. O Espiritismo é doutrina da alegria. Contra o pessimismo. A doutrina espírita é doutrina do amor. Contra o mal, essa é a nossa campanha. O Espiritismo é doutrina da esperança. Contra a guerra, o Espiritismo é doutrina de pacificação. Contra o ódio, o Espiritismo é doutrina do perdão. Contra a perversidade, o Espiritismo é doutrina da compaixão. Contra a violência, o Espiritismo é a doutrina de renovação interior. Seja contra tudo aquilo que deprime e concita a viciação e ao erro. Procure crescer, já que a doutrina espírita que o dignifica é uma porta triunfal para o acesso à sua redenção espiritual. Meus queridos irmãos, amigos, companheiros, muito obrigado por nos acompanhar nesta campanha do Evangelho no Lar. Muito obrigado por estar presente em nossos corações. Um abraço amoroso e até sempre.